inteligentes, originais, criativas, descoladas, que fogem do óbvio. Mas chatos divertidos, funcionários humanos que não parecem robôs e falam com a gente. Parecem ser da família, é como conversar com um irmão. Sendo assim, me sinto em casa. Comprar na Chico Rei é como comprar algo da minha própria família, pois eu sei que o dinheiro está indo para pessoas do bem, que o merecem e, além disso, para fins sociais admiráveis. Eu sou muito fã da Chico Rei e a indico constantemente para todos. Quando a gente recebe uma mensagem dessa, é muito gratificante. Tem sempre uma pessoa disposta a ouvir, solucionar da melhor forma, da forma carinhosa que a gente sempre coloca em todos os processos do nosso trabalho. E isso pode ser sentido pelos clientes também, quando eles entram em contato com a gente. A gente recebe diariamente muitas histórias assim, de muito carinho. E em tempos difíceis, né, que a gente está vivendo agora, pouco contato com as pessoas e tudo, e para a gente também é um afago, assim, conversar com o cliente, conversar com outras pessoas e receber o carinho deles também. Então é muito gratificante, muito bom. Eu sempre gostei muito da questão de performance, de contar história, né? Isso faz parte da minha vida de uma forma muito forte. E até nos trabalhos de faculdade eu tentava levar um pouco disso. Tentava realmente fazer uma performance em vez de só fazer um trabalho. E aí a gente foi apresentar uma vez um trabalho de cinema sobre o Hitchcock, eu e meu grupo de amigos, e aí eu falei, poxa, eu preciso de uma camiseta do Hitchcock, então, vou entrar de vez no personagem, né? E aí eu digitei no Google, normalmente, assim, camiseta Hitchcock, e apareceu uma da Chico Rei, do filme dos Pássaros, e eu fiquei assim, nossa, adorei essa camiseta, vou comprar. E aí comprei, e realmente adorei, tanto que eu não usei ela só no trabalho, usei ela várias vezes depois. Na época eu tinha banda, né, fazia muito show, então também fiz alguns shows com essa camiseta. Eu lembro que era a minha única camiseta da Chico Rei. Na época eu não trabalhava fixo, não tinha muito dinheiro, então eu fiquei só com aquela camiseta um bom tempo. E é muito engraçado, porque os meus amigos falam que eu criei meio que um vício de Chico Rei, né? Porque assim, tem alguma promoção, eu entro lá e compro, entro lá e compro, entro lá e compro. E aí já caí na cilada uma vez de contar as camisetas, aí chegou uma época que eu tinha mais de 70 camisetas da Chico Rei e querendo mais, porque eu acho que as camisetas expressavam muito dos meus gostos e, consequentemente, muito de quem eu sou, né? Então, a partir do momento que eu vi um filme ou uma série que eu gostava muito, já era automático entrar no site da Chico Rei e falar, pô, vou ver se tem uma camiseta desse personagem, desse filme, dessa série, dessa banda que eu comecei a escutar agora. E foram inúmeras vezes, assim, de eu estar vestindo uma camiseta, seja numa balada, num show, ou andando na rua, e alguém que tem um gosto semelhante ao meu fala, nossa, camiseta da hora, né, da banda tal, do filme tal. E eu acho isso muito legal, porque você começa a criar laços até com pessoas desconhecidas, através de uma camiseta, né? Eu consigo lembrar de diversos momentos importantes da minha vida, qual camiseta da Chico Rei eu estava usando, sabe? Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ir para a Europa, eu lembro exatamente qual camiseta da Chico Rei eu estava em cada ponto turístico, sabe? Quando eu estava no Louvre, eu estava com a camiseta de Breaking Bad da Chico Rei. Quando eu estava na Torre Eiffel, eu estava com uma camisa, aquela sem estampas, né? Uma toda roxa da Chico Rei. Quando eu estava em Abbey Road, eu estava com uma camiseta que fazia menção a Abbey Road, que eram as capivaras, então também fazia uma menção à minha origem, né? Minha terra, que é Juiz de Fora. Então, assim, acho que foram vários momentos marcantes nos quais as camisetas faziam super sentido para mim, sabe? E hoje em dia, né, eu como produtor de conteúdo, né, produzo muito conteúdo voltado para storytelling, para cinema, eu acho que as camisetas também dizem muito de quem eu sou para quem tá me acompanhando e às vezes nem me conhece, né? E é muito legal você parar para pensar, sabe, essa relação como que as camisetas conseguiram mudar muito da minha personalidade, ao mesmo tempo que eu consigo colocar muito da minha personalidade nas camisetas que eu escolho. Acho que isso é muito importante. Quando eu conheci a Chico Rei, fiquei encantada com o presente, com a estampa da camiseta, com a embalagem que eu guardo até hoje. Eu tenho essa camiseta até hoje. E isso já faz 10 anos. Faz 10 anos. E aí eu fiquei apaixonada, comecei a seguir nas redes sociais, comecei a acompanhar, comecei a comprar, enfim, e admirar muito a marca. Queria conhecer, nossa, como deve ser legal trabalhar lá. Passava na frente de carro, apontava e todo mundo sabia que eu era a pessoa da turma que amava Chico Rei. E aí passou-se o tempo, entrei na faculdade, no meio da faculdade comecei a procurar estágio, aquela loucura e tal. Me inscrevi num processo seletivo que eu não sabia a empresa, só tinha a descrição da vaga.
Mas achei a vaga legal, me inscrevi, deixei lá. Aí um tempo depois me ligaram, eu já nem sabia qual vaga era, eu tinha me inscrito para 1 milhão de coisas. Falaram, a gente queria te entrevistar amanhã para essa vaga e tudo mais. Aí eu, qual que é a empresa? Não, esse processo seletivo, a gente vai falar a empresa na entrevista e tudo mais. Falei, tudo bem. Fui eu, 7 horas da manhã, para entrevista no lugar marcado. E aí começou a entrevista, a moça começou a me explicar sobre a vaga, contei sobre mim. Ela, então, agora eu vou te contar. A empresa é a Chico Rei, não sei se você já ouviu falar. Aí eu parei assim na cadeira. Falei, o quê? Aí ela falou, a empresa é a Chico Rei. Você conhece? Eu falei, moça, você não faz ideia, eu sou apaixonada pelo Chico Rei. Meus amigos falam que eu sou aquela pessoa que fala de Chico Rei, conheço Chico Rei há anos. E, nossa, nunca poderia imaginar trabalhar lá. E aí foi bem bacana a entrevista. Ela falou, olha, a sua segunda entrevista, se a gente for seguir com o processo, vai ser lá. E aí eu te ligo. E aí eu saí ligando pra minha mãe, falando, mãe, é Chico Rei. A minha mãe já sabia o que era Chico Rei, porque eu falava muito da Chico Rei pra ela. Então ela, tá vendo? Ainda bem que você foi. E eu fiquei desesperada, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo. E aí eles me ligaram na segunda-feira e falaram, você pode vir aqui hoje fazer entrevista com o dono? Aí eu falei, meu Deus do céu. Fui, me arrumei todo, cheguei lá. Na hora que eu entrei assim no prédio, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar aqui. É tudo muito mais legal do que eu imaginava, e eu já imaginava que fosse muito legal. E a entrevista foi muito, muito legal, e o Bruno virou para mim e falou, pode começar amanhã? E aí eu já quase, assim, um surto no meio da reunião. Falei, claro que eu posso. E isso já tem quase 5 anos, né? De 5 anos para cá. E aí eu fui ficando, né, estagiária. E aí quando eu me formei, me convidaram para me contratar, e eu fiquei muito feliz. Então eu estou na Chico Rei desde a faculdade. Sou muito, muito grata por fazer parte do time. É muito diferente olhar de dentro, mas ao mesmo tempo é muito igual. Eu acho que é diferente porque a gente vê o carinho, vê as coisas, vê o cuidado e como que o propósito da Chico Rei é verdadeiro, sabe? Como que a gente comunica é o que a gente realmente faz. E é muito bacana ver isso de dentro. Então, a ideia de fazer a camiseta pro casamento dos meninos veio meio de estalo, porque a gente estava pensando, vamos fazer alguma coisa da despedida de solteiro? A gente vai fazer junto, vai fazer separado? Aí eles falaram, não, a gente quer fazer junto. A despedida de solteiro vai ser junto. Então, beleza. E nisso a gente falou, aí o que nos une? Tanto eu e os dois, quanto a vários outros amigos e padrinhos. A Chico Rei. Todos nós temos várias camisetas, já usávamos antes de nos tornarmos amigos. E aí eu falei, vamos tentar. Começamos pelo site mesmo da Chico Rei. Porque os meninos adoram viajar e a gente, não, vamos pelas camisetas que a gente sabe que eles não têm, mas que tem a ver com eles. Então começamos por essa busca. E a partir dessa busca já tinha uma arte que a gente achou interessante. E essa arte a gente acabou pedindo, entrando em contato para saber se a gente conseguia adaptar. Aí muda a arte de um lado, muda a arte do outro, cria de um jeito, cria do outro. E acabou que a gente falou, não, vai ser a arte que já existe, mas com a nossa frase, com a data do casamento junto. Então foi assim que foi criado. E os meninos sem saberem de nada, sem terem ideia de nada. Então a galera já foi se organizando, a gente já foi esquematizando. Grande parte das camisetas veio para minha casa, eu já comprei, já trouxe direto. E alguns amigos iam comprar em outros lugares. E aí ainda teve a hashtag, né? O cupom que tinha ainda, que era Angel, que a gente falou, meu Deus, que maravilhoso que ficou isso, como que a gente nunca tinha pensado nessa história. E foi assim que foi começando. E aí grande parte da galera aderiu. Quando a gente viu que ela estava disponível no site, a gente ficou desesperado com medo do Wendel ver, porque a gente conhece o amigo que a gente tem. Para nós foi a coisa mais divertida, porque quando nós chegamos, estavam todos juntos com a camisa, que a primeira coisa nossa foi, opa, pera lá, nós vamos ganhar uma camisa dessa? E aí fizeram, até ali eu tinha só visto uma camisa legal. E aí depois, na hora que a gente foi reparar, eu falei, pera lá, isso aí tá parecendo da Chico Rei. Aí na hora que eu olhei, como que vocês conseguiram personalizar uma camisa da Chico Rei? E assim, e até um casal de padrinhos de São Paulo que não pôde comparecer presencial, mandaram um videozinho, os dois com a camisa, e o bebezinho tinha acabado de nascer, que teve uma camisa do bebezinho. Então, assim, pra gente foi uma coisa incrível. Quando ela fala o medo de Wendel ver, é porque é o seguinte, igual ela comentou, a gente já
todo mundo já tinha uma pequena paixonite pela Chico Rei, e eu sou compulsivo das compras. Então eu sou aquele que, toda vez que chega um e-mail, tal camisa está disponível, aí eu tenho que ir no guarda-roupa para conferir. Essa eu tenho, essa eu não tenho, vou comprar. Já aconteceu de eu comprar a mesma camisa mais de uma vez, porque eu não tinha certeza se eu tinha. Mas ela estava em promoção, eu falei assim, vou pegar de novo, porque se eu comprar 2 vezes a mesma, é porque realmente eu gosto, não tem esse problema. Começou com presentear, né? Eu comprava, aí sempre, na verdade não era porque não sabiam o que dar de presente, era o contrário. É porque como era uma coisa que dava para usar o tempo todo, então a gente começou a se presentear demais com ela. Então não foi porque era simples, é porque era algo que 100% de certeza o outro ia gostar. E assim, até que chegou num ponto, eu devo ter mais de 70 camisas, eu não contei, é porque normalmente eu vou doando muito mais, né? E assim, o mais legal da Chico Rei é porque é difícil também você se desapegar das camisetas, né? Então, eu tinha até pouco tempo camisetas, as primeiras lá de 2009, 2008. Então foi muito difícil desapegar porque é uma malha muito boa, é um tecido muito bom. Então, o que a gente fez, né? Mais ou menos em média aí 2, 3 meses, a gente faz uma varredura, vê o que a gente não está usando, porque estatisticamente quando você não usa uma roupa mais de 3 meses é porque você não vai usar mais. E a gente procura doar essas camisas. Então as nossas, por exemplo, a gente tem um amigo nosso que ele é vendedor ambulante aqui na cidade, como é cidade interior, e ele fica muito feliz com as camisas, então sempre ele tá com as camisas que a gente dá para ele, as pessoas perguntam para ele, nossa, que camisa interessante, que desenho legal. O Wender Ângelo que me deu. Aí ele sempre joga isso. O meu pai, ele foi uma pessoa que sempre gostou muito de música, de vários tipos de músicas. Ainda temos a coleção dele enorme, com muitos vinis, eu acho que da última vez contaram, tinham mais de 500 vinis e tudo. E meu pai, o gênero que ele gostava mais sempre foi rock. Essa banda, né, o Pink Floyd, era a banda favorita dele. Então, ele teve vários problemas de saúde, a gente ficando sem saber o que estava acontecendo e tudo, até ele ter um derrame. A gente tinha descoberto pouco tempo antes que ele tinha um câncer de pulmão. E aí ele ficou 134 dias direto internado no hospital. E como ele teve esse derrame, ele já não podia, né? Ele se alimentava por sonda, ele não conseguia conversar, poucas coisas a gente conseguia falar dele. Logo que ele teve o derrame, os médicos falaram que ele não ia conseguir, provavelmente, reconhecer nós, os filhos dele e tudo. E foi um processo bem doloroso para a gente isso. Mas toda vez que eu chegava lá no hospital, eu perguntava para saber porque ele alterava dias que ele tinha consciência e dias que ele não tinha consciência. Então, eu sempre perguntava, você sabe quem eu sou? Aí, às vezes, ele respondia que sim, às vezes ele respondia que não. Teve até uma vez que ele falou, sei, é a Nádia, que é a minha mãe, na verdade. Aí, quando ele falava que não, era bem dolorido, assim. Então, para poder verificar se ele estava consciente, eu passei a perguntar qual que era a banda favorita dele. E aí, quando ele falava Pink Floyd, eu sabia que ele estava num dia consciente. E durante todo esse tempo que ele estava no hospital, como ele foi sendo privado de várias coisas, de praticamente tudo que dá prazer para um ser humano, não podia se alimentar, conversar, nem se mover, ele ficou totalmente em estado vegetativo, assim, e eu sempre colocava música para ele lá, eu e meus irmãos, né? Meus irmãos também decidimos comprar um fone para ele, e aí a gente chegava e colocava ele para ouvir música, e era uma coisa que ele gostava muito. Aí, o que acontece? Ele, infelizmente, depois de passar 134 dias seguidos no hospital, ele faleceu. O meu irmão e a minha irmã foram, ali de Nicolas, foram ver com que roupa que ele ia ser enterrado e tudo mais. E o meu pai trabalhava na Caixa, ele trabalhou na Caixa durante muitos anos. E minha mãe me disse que ele recusou uma vez uma oferta de emprego, né, de subir de cargo, porque nesse cargo ele teria que usar gravata todo dia. Aí, quando meus irmãos foram separar a roupa, eles pensaram que isso não era meu pai. Ele de terno e, sabe, tudo que ele não queria, a vida, não quis nem passar isso durante a vida. Então,
Aí nós lembramos que a minha mãe tinha comprado essas camisetas, ela tinha comprado, na verdade, uma dessa para dar de amigo oculto, eu acho. Foi então, a minha mãe achou essa camiseta e a gente achou que era perfeita, essa camiseta para a situação, para o momento e tudo. E aí teve o enterro dele, no enterro dele eu li uma carta, acho que eu estudo letras, eu me dou melhor com palavras escritas, então eu escrevi uma carta falando sobre coisas que meus irmãos falaram que se sentiram identificados também e tudo. E chamei um amigo meu que é cantor para cantar a música I Wish You Were Here para ele. Então, quando eu terminei de ler a carta, esse amigo meu cantou essa música para ele. E aí, depois disso, a gente ficou pensando o que a gente podia fazer para homenageá-lo, porque apesar de todo esse tempo ele estar lá, a gente sabia da condição dele e tudo, de você despedir toda vez e nunca saber qual que vai ser, se aquela foi a última vez que você despediu ou não, sabe? Então, a gente decidiu fazer alguma coisa especial. Aí eu pensei em todos usarmos essa camiseta no dia da missa de 7º dia dele. Aí foi quando eu entrei em contato com a Chico Rei e comprei as camisas, mas eu vi que o prazo de entrega não cabia pra gente, né? Ia passar do prazo da data dele da missa de 7º dia. E aí eu entrei em contato e me responderam bem rapidamente o e-mail falando que iriam se prontificar para que eu pudesse receber as camisetas. A gente recebeu, assim, de um dia para o outro. Nós somos de Belo Horizonte, eu sei que a empresa é em Juiz de Fora, né? Então, e foram vocês que arcaram com o custo do SEDEX para que as camisetas chegassem a tempo. Então, só dessa notícia a gente já tinha ficado muito feliz. Falei, que legal que a empresa fez isso e tudo. E todos nós pudemos usar a camisa no dia da missa dele. E junto, então, quando a gente recebeu um cartãozinho muito sensível, eu acho, assim, de vocês, falando que ele ia estar olhando pra gente do lado arretado da lua e tudo, então, desculpa. E foi assim, foi um momento que a gente ficou, todo mundo muito sensibilizado, minha família ficou, porque a gente estava preocupado em resolver coisas, né? Teve a sensação, assim, depois que ele faleceu, não de tipo assim, ai, que bom, mas uma sensação de que ele não estava mais sofrendo. Porque no final ele já estava sofrendo muito. Você imagina você ser privado de todas as formas de prazer, sabe? Ele pedia biscoito creme cracker, pedia água, coisas, sabe? Que a gente não podia dar. Então a música era uma coisa que a gente podia dar para ele na época. Então a música ficou, tipo assim, o que ele podia ter de prazer, assim, no fim. Depois disso, a camisa ainda foi importante para outros momentos, porque a minha cunhada estava grávida quando meu pai estava mal, e antes de tudo, meu pai já falava que ia ser menina. Quando ela nasceu, a minha irmã, que é fotógrafa, a Lídia, ela fez um ensaio e fez uma foto com a camisa, para simbolizar a presença do meu pai lá, porque ele estava muito empolgado, ele sempre quis ser avô e ficava sempre falando isso, e aí acabou que, infelizmente, ele não pôde ver o nascimento dela, mas eu fui no dia, aí dá para ver num vidrozinho assim, né, na hora que ela saiu, e eu tava com a camisa, né, com essa camisa, que para ele estar presente, assim, vamos dizer, uma simbologia. E algumas vezes, no dia do aniversário dele, ou no dia dos pais, eu uso a camisa dele, às vezes essa camisa que pra mim é a camisa dele. E é isso, assim. Agora tem dia quando eu sinto saudade que eu coloco, aí já não choro mais, já só dá uma sensação, assim, da presença dele, vamos dizer.